Oi, pessoal do Emancipa, como estão vocês? Tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo de uma aula de história, né, para a gente discutir aí hoje. No caso, vamos discutir a Revolução Industrial. Este evento aí bem importante porque ele que define algumas questões que a gente trabalha até hoje, que a gente vive até hoje, né? Então, é interessante que a gente pegue aí e tente entender como que a nossa sociedade se tornou industrializada. Indústria, você bem deve saber, mas é uma discussão que vale a pena a gente ter, né? É aquela produção nas fábricas, aquela produção, até coloquei aí, se não me engano, na apresentação, olha lá, segundo o dicionário, indústria tem 3 significados. O conjunto de artes de produção em oposição à agricultura e ao comércio, a aptidão ou destreza com que se executa um trabalho manual, né? E ainda coloquei que setores da sua vida são influenciados pela indústria. É interessante a gente pensar nisso, né? Indústria faz parte da vida de todos nós, na verdade. Então a gente pensar como que uma sociedade se torna industrializada, como que ela começou a ser industrializada, vai dizer muito sobre nós, né? Afinal, a importância da indústria para o jogo econômico dos países da atualidade, por exemplo, ela é vital. Né? Quando se fala em, por exemplo, crise na indústria, a gente está falando de uma crise no país inteiro. Então é interessante que a gente pegue e entenda, né, que a indústria é parte fundamental da lógica econômica da sociedade de hoje. Quando a gente está falando da Revolução Industrial, do surgimento da indústria, a gente está falando também sobre o fortalecimento do sistema capitalista. Né? Com toda a sua lógica, com todas as suas contradições também, né? O sistema capitalista ele se fortalece juntamente à produção industrial ou às produções industriais. Então é interessante a gente pensar a indústria da tecnologia, a indústria da alimentícia, até, né? A indústria dos alimentos, visto que até o dicionário está dizendo aí que a indústria é em oposição, por exemplo, à agricultura. O trabalho agrícola não é um trabalho industrial, mas o trabalho agrícola hoje em dia ele pode fazer parte de uma indústria. Então, quando a gente está falando de trabalho manual, quando a gente está falando de lógica capitalista, de lucro, de muito produto, de vender esses produtos para o maior número de consumidores possíveis, todo esse cerne da lógica capitalista, a gente tem que voltar à Inglaterra. Tá? A Inglaterra no final do século XVII e durante o século XVIII, que é quando a sociedade inglesa, devido a algumas condições que a gente vai ver aí, começa aos poucos a abandonar aquela lógica de trabalho manual, artesanal, né? Aquele trabalho um pouquinho mais lento, e começa a trabalhar com uma lógica de trabalho mais rápida, para fazer mais produtos em maior quantidade, para vender para mais pessoas nas fábricas. Né? A gente tem essa transição. A Revolução Industrial é uma transição entre o trabalho manual e artesanal, também conhecido como trabalho manufatureiro, para o trabalho industrial, para o trabalho nas fábricas. Mas não só uma transição no trabalho, mas também uma transição na lógica de se entender a economia. Né? Na hora que a gente pega o raciocínio econômico dos ingleses no século XVIII, ele está se transformando, este raciocínio. Ele deixa de ser um raciocínio artesanal e passa a ser um raciocínio industrial. Né? É claro que existem algumas condições para que isso aconteça. E é basicamente isso que a gente vai investigar na aula de hoje. Ainda coloquei para você como o setor industrial se tornou tão presente em nossas vidas, que é o que eu estou discutindo. Né? A indústria faz parte do nosso cotidiano. Né? Em uma aula online, existe a indústria da informática que faz com que a gente consiga assistir a essa aula, que eu consiga gravar esse vídeo, com que você consiga ter acesso a ele. Né? Se a indústria é modo de produzir, está ligada à vida econômica, ela poderia atingir e transformar aspectos pessoais da nossa vida? Com toda certeza. Essa lógica de mudança que eu estou falando com você, ela foi na Inglaterra uma lógica de mudança econômica, mas ela teve condições políticas e logo depois ela afeta as condições políticas mais ainda, e também ela vai afetar a vida pessoal das pessoas, né? Tanto para um lado positivo, no sentido de que existe um desenvolvimento em alguns pontos, quanto para um lado negativo. A gente vai ver que existem contradições muito fortes em uma sociedade industrializada, né? E aí, que opções temos para adquirir produtos sem ser das indústrias? Essas opções são viáveis?
E os produtos naturais e os produtos artesanais, será que a gente consegue escapar disso? É uma discussão. Você tem hoje em dia todo um grupo de pessoas que optam por escolher produtos artesanais, produtos naturais, né, que não são produzidos em grandes fábricas. Existe todo um nicho de pessoas que consomem, por exemplo, alimentos que não são industrializados, né, ou que evitam buscar alimentos industrializados. E aí, essas opções são viáveis? Elas são válidas? Pode ser até um tema de redação, hein? Quem sabe? Né? Mas vamos lá. Então vamos falar basicamente sobre como começou a industrialização inglesa, tá certo? O que acontece? Você teve na Inglaterra um processo revolucionário, né? Você tem a Revolução Inglesa, que é aquele momento aonde o rei absolutista, aquele absolutismo onde o poder está todo concentrado nas mãos do rei, ele acaba sendo dissolvido, né? Ele acaba sendo aí por um movimento que foi popular, que foi violento, né? Ele acaba sendo transformado. No caso da Inglaterra, o rei deixa de ser absolutista, ou seja, de ter todo o comando, né, e toda a autoridade em torno de si, e a Inglaterra passa a ser uma monarquia parlamentarista. O que isso significa? A Inglaterra continua tendo um rei, como tem até hoje a rainha da Inglaterra, né? Mas passa a ter um parlamento, passa a ter uma assembleia, um congresso de pessoas que definem aí os rumos políticos, né? O rei inglês é chefe de Estado e o parlamento tem o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. São questões diferentes, é uma mudança política que esvazia um pouco o poder do rei. Né? O poder do rei é mais simbólico agora em relação ao poder do parlamento. O parlamento inglês, neste processo, né, de derrubar um rei e fazer esse acordo para que se torne uma monarquia parlamentarista, o parlamento inglês era composto basicamente, né, e quem fez essa mudança foi a burguesia, a classe comerciante. Tá? São os comerciantes, né, é a burguesia, quem trabalha com venda e compra e venda de coisas, né, que vai entrar no parlamento e vai dominar. Né? A Revolução Inglesa é uma revolução burguesa. Tá? E a gente já viu um pouquinho em alguma aula passada aí essas divisões, o que é a burguesia, a classe comerciante, em relação à nobreza, que era a administração do absolutismo, né? Os condes, viscondes, duques, né? Que eram auxiliares do rei. Né? Esta nobreza não pagava imposto, esta nobreza vivia, né, ajudando o rei a administrar aquele estado e concentrava alguns poderes nessa classe de cima. Né? E o que acontece? A burguesia, os banqueiros, os grandes comerciantes, com a Revolução, eles agora têm um pouco de poder político também. Certo? E aí o que acontece? Neste caso, com o parlamento, ou se é o parlamento que governa de fato, né? Se o rei agora ele tem que dividir o seu poder com o parlamento, e o parlamento está dominado pela burguesia, é óbvio que os interesses que vão ser votados, que os interesses que serão colocados em prática ali, serão os interesses da burguesia. Certo? Então, o que você tem na Inglaterra no final do século XVII? Você tem uma burguesia fortalecida. Você tem uma burguesia que, além de ter poder econômico, porque é ela que comercializa e que mexe com dinheiro, você tem uma burguesia que agora tem poder político. Depois da Revolução Inglesa, a burguesia está dominando o parlamento. Então, as decisões que vão ser tomadas ali em relação ao futuro da Inglaterra, ao futuro econômico especialmente, são decisões que vão passar pelos interesses da burguesia. Entendem o que eu estou dizendo? Isso traz para nós uma nova mentalidade econômica. Tá? Porque o que acontece? Até então, a mentalidade econômica era a mentalidade mercantilista. O que significa mercantilismo? Tivemos essa aula também. O mercantilismo é uma prática econômica que visava encher os cofres do Estado e, consequentemente, encher os cofres do rei. Né? O mercantilismo é um sistema econômico que todas as decisões econômicas passam pela vontade, pelo desejo e pela experiência do rei. Né? E agora a gente não vai ter tanto isso. Agora a experiência econômica ela vai estar mais vinculada aos comerciantes. Então, na hora de pagar tributos ao governo, na hora de entender o que vai ser vendido, o que vai ser produzido, quem vai ditar isso agora não é mais o rei. Quem vai ditar agora é a burguesia. Né? E a burguesia tem uma mentalidade
mentalidade mercantilista buscava aí descobrir novas colônias, né? A gente estudou um pouquinho da colonização. Então, achar novas colônias, colonizar terras, explorar dessas terras, retirar pedras preciosas, produzir alimentos e vender estes alimentos ao redor do mundo, né? Essa mentalidade de exploração de uma outra terra, por exemplo, ou de pedras preciosas era uma mentalidade muito mercantilista. A mentalidade burguesa, a mentalidade que está nascendo na Inglaterra dentro desse contexto, vai ser uma mentalidade de produzir, né, alguma coisa dentro da própria Inglaterra, se for necessário, e vender isso para o maior número de pessoas possível. Então você tem agora uma outra maneira de se pensar a economia. Tá? E é isso que a gente vai ver como que as coisas vão se dando. Para além disso, a Inglaterra no final do 17, no final do século 17, tem algumas condições interessantes para fazer esse desenvolvimento acontecer. Porque não é simples, não é só porque a burguesia tem poder que eles vão conseguir destinar recursos para mudar a lógica econômica do país. Você tem agora também que buscar condições para isso acontecer. E a Inglaterra tinha algumas dessas condições. Que condições são essas? Primeiro, um comércio ultramarino desenvolvido. Os navios ingleses, né, transportavam produtos para todo canto. Né? Tanto produtos artesanais que eles produziam lá na própria Inglaterra, como também os navios ingleses eram especialistas no comércio de escravos. Né? Os ingleses transportaram muitos escravos ao longo desse período. Então a marinha inglesa era muito forte. Lembre-se você, se você pegar um mapa para ver, que a Inglaterra é uma ilha. Portanto, o transporte via mar tem que ser fortalecido. Né? E aí, o que a gente tem dentro desse contexto? Um transporte ultramarino muito forte, né? Uma marinha muito forte e que explorava muita coisa. E além disso, ainda no período dos reis, a gente teve os chamados cercamentos, a política dos cercamentos. Foi uma política que visava, basicamente, pegar terras que eram consideradas e chamadas de terras comuns, ou seja, o que isso significa? Né? Terras onde os camponeses plantavam ali, todos eles. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um grande descampado, uma terra que não é de nenhum nobre. Né? Essa terra não tem dono. Essas terras eram chamadas de terras comuns. O que isso significa? Que os camponeses, pessoas mais pobres, que não tinham um pedaço de terra, podiam plantar nesses locais. Né? Podiam, nesses locais, fazer uma plantação, fazer a sua criação de animais. A política dos cercamentos foi a política que acabou com as terras comuns. Pegou esses locais, cercou para fazê-los de unidades produtivas. Né? Geralmente, nesse caso, os ingleses pegaram essas terras, cercaram para fazer criação de ovelhas, como está mostrando nessa imagem aí. Para que a criação de ovelha? Porque a lã da ovelha é o que produz tecido. Tecido, nesse contexto do século XVII, vale muito dinheiro. Tá? Então os ingleses produziam esses tecidos. Para aumentar essa produção, para ter mais tecido para vender, eles cercaram essas terras comuns. É a chamada política dos cercamentos. Os camponeses que usavam essas terras, né, ao perderem essas terras, ficam sem ter o que fazer nos campos. E muitos deles passam a ir para onde plantar porque a terra foi secada, elas vão para a cidade sem ter uma função. E é aí que dentro dessa nova lógica de produção em massa, de produção em larga escala, em grande escala, entram essas pessoas, elas entram como os trabalhadores das fábricas. Tá? Mas vamos chegar lá direitinho. Então, basicamente, só para a gente resumir essa primeira parte aqui, estamos falando sobre a Inglaterra ter uma burguesia fortalecida depois da Revolução Inglesa, né, e da Revolução Gloriosa, né, numa monarquia parlamentarista. Este parlamento, composto por burgueses, vai trazer uma nova lógica de mercado para a Inglaterra. Vai tentar estabelecer essa nova lógica. E existiam também as condições externas pelas quais a Inglaterra tinha possibilidade de mudar a sua economia. A primeira delas era um comércio ultramarino fortalecido. A frota naval inglesa era grande, era especialista em transportar produtos. E a segunda é o aumento de uma certa produção por causa da lei dos cercamentos, por exemplo. Né? Essa ideia de pegar essas terras que são utilizadas aí pelas pessoas mais pobres e transformá-las em unidades de produção. Tá? E essa unidade de produção vai ser importante para que os produtos sejam produzidos em maior
quantidade. Muito bem. Olha só, então já vimos essa questão aqui. Vamos passar um pouquinho para frente para ver o que nós temos. Grandes reservas de carvão mineral e ferro também serão fundamentais na industrialização. É isso. Neste caso, a natureza ajuda os ingleses, porque os ingleses têm aí essas reservas de carvão mineral e de ferro e vão começar a explorar isso, né? Essas reservas naturais. Por quê? Porque na hora de fazer a fábrica, né, os mecanismos da fábrica para funcionar, essas novas forças, porque até então as primeiras fábricas que surgem, as máquinas vão funcionar só com força humana, né? Para fazer uma máquina girar, é o ser humano que tem que ir lá e empurrar aquilo. E aos poucos, os ingleses vão desenvolver novas formas de se fazer isso. Ou pela força da água, ou pela combustão do carvão, né? E isso também vai ajudar muito, né? Vão começar a fazer isso. Olha lá, agricultura modernizada e inovando, que aumentava a produção de alimentos. Outra questão importante, se a pessoa não está passando fome, né, ela vai trabalhar de boa, não sei você, mas eu se eu tiver com fome não consigo trabalhar direito, né? Então tem essa questão também. Tinha muita gente muito pobre, sem acesso a um pedaço de terra, mas que a produção de alimentos estava aumentando, porque a agricultura inglesa também estava melhorando, né? Então, é importante a gente perceber que as condições políticas, econômicas e sociais foram de grande vantagem para os ingleses conseguirem tocar esse projeto para frente, né, para eles conseguirem modernizar, neste caso. Mudanças nas formas de trabalho. Quais eram as formas de trabalho que existiam até aquele momento, aí neste caso não só na Inglaterra, e como que elas vão se transformar ao longo do tempo? Primeiro, o trabalho artesanal, né? Que é, na verdade, uma prática que ainda existe, né? Você tem trabalhos artesanais e é literalmente o trabalho manual. Mas vamos entender como que o trabalho artesanal funciona dentro desse contexto? Olha o que eu coloquei aqui. O trabalho artesão, então. A principal forma de produção de produtos básicos antes das fábricas. Se você pegar essa imagem que eu coloquei aí, ó, é a imagem que parece ser de uma sapataria. Então, quando eu estou falando de produtos básicos, eu estou falando de sapato, eu estou falando de roupa, eu estou falando, né, desses produtos que a gente usa no dia a dia. A grande maioria destes produtos era feita de forma artesanal, né? O que isso significa? Que o artesão, o cara que trabalha, o que faz o artesanato, ele participava de todo o processo de fabricação, da escolha da matéria-prima até a comercialização. Que exemplo podemos ter disso? Vamos pegar a ideia do sapateiro, que a gente está vendo aí na imagem. Um artesão que trabalha com a sapataria, ele vai comprar o couro do boi, os sapatos nesse contexto são feitos de couro. Ele vai curtir o couro, né? Ele vai fazer a forma do sapato. Ele vai costurar esse sapato. Ele inverniza esse sapato. Ele engraxa esse sapato. Ele testa se o sapato está ok. Ele vende o sapato, tá? Por algum valor. Ou seja, ele vai participar de todo o processo produtivo, né? Da hora em que ele escolhe o material até a hora que ele vende o sapato, isso tudo está na mão dele. E o que isso representa nesse caso aqui de uma lógica industrial? Baixa produtividade e atendendo apenas a um mercado local. Então, quem eram os artesãos? Os artesãos eram pessoas que atendiam a comunidade. Cada cidadezinha vai ter o seu sapateiro, vai ter o seu alfaiate, vai ter qualquer outra profissão aí que seja artesanal, né? O seu cozinheiro que faça algum produto alimentício. E esses caras, eles vão participar de todo o processo. Então, por exemplo, era nesse contexto que as coisas eram feitas por encomenda. Isso não é isso a gente está falando de século XVIII. Esse tipo de comércio foi muito comum no Brasil colonial também, né? Então, o que acontece? A gente está falando desse tipo de comércio, de um comércio local, né? Sob encomenda. Então, você está precisando de um sapato, você vai ao sapateiro, ele tira o molde do seu pé e faz o sapato do jeito que você quer. Isso demanda um tempo. Esse cara não vai conseguir, por dia, produzir 300 pares de sapatos. O bobear, ele consegue produzir um. Por isso que é por encomenda. Então, o artesão, o que você precisa saber sobre ele? Que o artesão, ele participa nesse contexto de todo o processo produtivo. Já deu para perceber como que vai mudar essa lógica? Se a intenção dos ingleses
é aumentar a produtividade. O trabalho artesanal é de baixa produtividade, porque ele participa de todo o processo, o profissional vai participar de todo o processo. Como é que vai ser na fábrica? Ao invés dele participar de todo o processo, ele vai fazer apenas uma parte. E aí vários trabalhadores dentro da fábrica, cada um fazendo a sua parte. Ao invés de produzir um sapato, vamos produzir 300 por dia, para a gente comercializar isso mundo afora. Percebe? É essa lógica que você tem que pegar. Tá? É essa noção que você tem que ter. Que o trabalho artesanal ele demora mais tempo, porque o cara participa do processo inteiro. Tá? E no trabalho industrial, no trabalho das fábricas, a coisa vai ser, né? Aquele tanto de gente trabalhando, cada um fazendo uma coisa. Nós vamos chegar lá. Então, o trabalho artesanal ele tem essa principal característica lá, um sistema doméstico produzido para um patrão vender. Muitas vezes o cara financiava, né? Um cara mais rico financiava, o mais pobre que sabia fazer sapato, por exemplo, né? Financiava esse cara para ele produzir. Virava o patrão, né? da história. Né? Então, olha só. Então, beleza, o artesão é esse contexto. Você tem também, dentro desse contexto, o trabalho das manufaturas, o trabalho manufatureiro. Percebam que a manufatura já é uma pequena fábrica, de certa forma, mas ainda assim, né, é uma fábrica ainda menor. Olha lá. Na produção manufatureira, várias pessoas ficavam em um mesmo local trabalhando por horas determinadas. A coisa já começou a ficar um pouquinho mais próximo do que a gente vai ter. Os trabalhadores não tinham controle sobre os instrumentos de trabalho, ritmo da produção e processo de fabricação. Utilização de teares e rodas de fiar, energia hidráulica ou humana. Patrão, dono dos instrumentos e controlador da produção e da comercialização. Então, o que acontece? Presta atenção. Vamos pegar aí um artesão sapateiro. Eu vou usar o sapateiro de exemplo, mas existem outros. O artesão sapateiro, como eu disse para você, curtiu o couro, né, limpou, fez o molde do sapato, costura o sapato, monta tudo direitinho, testa para ver se está bonito, inverniza, engraxa e vende. Ele faz parte disso tudo. Né? E ele vende por um preço que ele estipula. Na manufatura, o que acontece? Você tem um cara que ele vai comprar o couro, ele é que vai vender, os alicates ou a cola para colar o sapato também vão ser dele, e o que ele vai contratar é a pessoa para montar. Percebe? Então, assim, né, o artesão, ele que cola, ele que faz tudo, e ele que vende. Na manufatura, não. Na manufatura, eu te dei as ferramentas. Eu estou te dando a cola, estou te dando alicate, estou te dando o couro. Você vai, das 9 da manhã às 6 da tarde, vai montar os sapatos para mim. E aí eu te pago um ordenado. É uma fábrica, mas é uma fábrica pequenininha. Né? Onde mais do que ter essa questão da montagem, apesar da montagem do produto ser inteira, né, você tem esse caso de que os produtos que eu estou utilizando para fabricar aquele objeto final, eles não são meus, eles são do cara que me contratou. Eu estou pegando ferramenta dele, né, para fazer esse produto. Tá? Então esse é o trabalho das manufaturas. Artesanato e manufaturas vão conviver juntas durante muito tempo. Eram duas formas de trabalho presentes na Inglaterra. E também presentes, por que não? A gente pode dizer hoje em dia, claro que com menos força. E aí, por fim, você tem a maquinofatura, que são as fábricas, né? E que vão ganhar força a partir desse contexto. Um detalhe importante. Olha aqui o que eu coloquei na manufatura. A utilização dos teares e as rodas de fiar, energia hidráulica ou humana. Nas manufaturas, você já tem a utilização de máquinas. A questão das máquinas é importante para a gente entender a Revolução Inglesa, porque é a partir da Revolução Inglesa que a gente vai ter essa utilização mais forte de maquinário para produzir as coisas mais rápido, né? E com uma qualidade ainda bacana. Só que as máquinas que você tem nas manufaturas são máquinas de força humana, são os teares, né, que são na base que a pessoa tem que pisar para a máquina mexer, ou por força hidráulica, né, alguma corrente de água passando e fazendo a máquina se mover, ou tração animal, pegam os animais e colocam eles ali dentro daquela máquina para fazer ela girar, para fazer a coisa funcionar. Então você já tem inovações tecnológicas, mas a força utilizada ainda é ou força humana, ou força animal, ou às vezes força hidráulica. Né? A ideia da combustão, por exemplo, do carvão mineral, ela vai vir na época das fábricas.
né? A questão da máquina a vapor é uma inovação gigantesca do século XVIII que acelera essa produção, tá? E que é uma invenção das fábricas. Então você tem também uma outra característica interessante da Revolução Industrial, é a utilização das máquinas, né? O aumento da utilização das máquinas, no caso. Olha o que eu coloquei aí. Cadê? Utilização de novas máquinas a vapor, hidráulicas ou a combustão, onde o trabalhador apenas alimenta a máquina. Quem está fazendo o serviço agora não é mais a mão humana, é a máquina, né? Nas fábricas, se você for uma fábrica moderna, isso acontece muito. O trabalhador, ele só tem que alimentar essa máquina. Se ela é feita a carvão, ele tem que colocar o carvão lá dentro, né? Um aumento extensivo da produção, satisfazendo vários setores e alimentando mercados necessitados dos produtos. É óbvio, né? Se a produção artesanal ela é mais cuidadosa e ao mesmo tempo ela é mais lenta, uma produção com máquina produz muitos produtos a mais, né? Então, se o sapateiro demorava aí em um dia ele fazia 2 sapatos, a fábrica de sapatos agora ela vai produzir 100. Né? Em um momento em que está todo mundo precisando disso. Então, a Inglaterra começa a produzir uma quantidade imensa de produtos e como ela tem uma frota naval grande, ela começa a transportar esses produtos, percebe? Começa a vender isso para todo mundo. E aí o dinheiro começa a entrar. Né? Um aumento extensivo da produção, fazendo vários setores e alimentando mercados necessitados. Um outro detalhe, o baixo custo dessa produção. Né? As fábricas, elas... tudo bem, as máquinas não eram baratas, mas elas produziam muito, elas davam muito lucro. Então, ao invés de você investir nas pessoas, para as pessoas produzirem igual nas manufaturas, que é isso, fábrica manual não existe mais. Agora a gente pega uma máquina, compra essa máquina, contrata uma pessoa só para mexer na máquina e tá tudo certo, nós vamos produzir o mesmo tanto. Né? A burguesia se torna os donos das fábricas, certo? E o proletariado, né, as pessoas que vão ser aí os trabalhadores das fábricas, eles vendem o seu tempo de trabalho para produzir. É um detalhe interessante também, né? Essa mudança nesse sentido. Para você ver, na manufatura, o cara era contratado para produzir sapato. Tudo bem, o couro não era dele, as ferramentas não eram dele, mas ele era programado para produzir. Se ele produziu 3 sapatos, ele vai ganhar por esses 3 uma porcentagem. Na fábrica agora não. Na fábrica é o seguinte, ó, eu vou te contratar de 9 da manhã às 18 para você mexer nessa máquina aqui. Quantos sapatos essa máquina vai produzir? O tanto que der para produzir. Quanto mais, melhor. Você percebe a diferença? Você percebe que eu ainda falei, olha, o artesão ele participa de todo o processo. O cara da manufatura também, apesar dos produtos não serem dele. Na fábrica, o cara só alimenta a máquina. Né? Muitas vezes eram várias máquinas, no caso do sapato, é uma máquina para curtir o couro. Aí o cara vai trabalhar curtindo o couro o dia inteiro. Curtiu o couro, esse couro que foi curtido passa para um outro trabalhador que está em outra máquina para montar o sapato. Ou seja, eles não participam mais do processo. O trabalhador não tem mais noção do processo inteiro, né? Quem vai curtir o couro é um, quem vai montar o sapato é outro, quem vai engraxar é outro, quem vai vender é outra pessoa. Tá? E aí, ao invés dele produzir só um, né, o cara curte o couro, faz aquela coisa toda, no tempo que ele produz um, na fábrica eles estão produzindo 100, 200, 300. Então, a indústria ela tem essa questão, ela tem essas questões de quantidade, tá? De quantidade de coisa produzida, de quantidade de produtos a serem comercializados e também essa questão que a gente chama de alienação, que é justamente o fato do trabalhador não entender mais o processo inteiro de produção. Ele entende agora apenas uma parte, ele fica alienado. Tá? Olha lá. O aumento da produção e dos lucros dos produtos ingleses será um grande motor da economia a partir de fins do século XVII. Depois que isso começa a acontecer, isso vai... mais poderosa, cada vez mais... A produção familiar, os burgueses que têm dinheiro, né, que eram donos de banco, que são transportadores, que tinham comércio pequeno, eles todos vão investir nas fábricas. Né? E aí, quem que vai ser contratado para as fábricas? Aquelas pessoas pobres que deixaram lá o
trabalho no campo. Lembra que a gente comentou? Né? Que ó, teve o cercamento e tudo mais? Pois é, aqueles caras vêm para as cidades e vão trabalhar nas fábricas. Né? Isso faz com que a população da cidade cresça muito e, consequentemente, isso vai trazer problemas também, né? Porque é um crescimento desordenado. As fábricas têm um impacto ambiental, as fábricas têm um impacto social, as fábricas têm um impacto humano, né? E é importante a gente perceber isso, porque a gente consegue entender como que depois esse sistema fabril vai trazer um tanto de contradições, né? Porque é isso. Estes caras, donos das fábricas, estão ganhando uma grana, né? Os caras estão ficando muito ricos. Mas as pessoas que trabalham na fábrica vão receber quanto? Né? E aí você tem toda uma antagonização, palavra difícil, mas verdadeira. Você tem todo um antagonismo que vai se formar entre os donos das fábricas, né, e os que trabalham nas fábricas. Por quê? Porque as condições de vida das pessoas que trabalham nas fábricas serão condições de vida muito precárias. Esses caras vão vender o seu tempo de trabalho, mas vão ganhar muito pouco para isso. Tá? Então, é interessante a gente perceber que aos poucos há todo um antagonismo se formando. Aos poucos a classe operária vai aprender a se organizar. Né? E é aí que vão surgir os sindicatos, vão surgir as contestações, né? E há essa antagonização entre burguesia e proletariado, e operariado, né? Então vamos ver o que eu coloquei aqui. Olha lá. Consolidação do modo de trabalho burguês. Então, aos poucos, isso se torna, né, à medida que o dinheiro entra, isso se torna comum na Inglaterra. Você tem um trabalho nas cidades, nas grandes fábricas, um trabalho urbano. Né? Nesse contexto, surge a ideia de tempo útil, né? Valorização do relógio e dos registros de tempo de trabalho, condição para o cálculo do salário. Você vai receber pelo tempo que você trabalhar. Então, quando você pega essas leis trabalhistas que a gente tem hoje, 8 horas por dia, né, das 9 às 6 em geral, é claro que existem aí variações dependendo do serviço, todos esses registros, aqueles dias da semana, segunda a sexta, a gente chama de dias úteis. É por conta disso. São os dias em que a gente trabalha. Olha como que a lógica burguesa ainda nos domina. Essa ideia de dia útil. Né? O dia em que você trabalha. No fim de semana, é claro que tem muita gente que trabalha no fim de semana, mas aí é quem trabalha com o setor de lazer, trabalha com outros setores diferentes. Né? Você tem aí ó, os trabalhadores alienados que eu expliquei para vocês, que conhecem apenas parte do processo produtivo. E o grande objetivo de tudo, a produção em larga escala para exportação. Então, as fábricas vão trabalhar o dia inteiro produzindo muitos produtos para vender esses produtos para o mundo inteiro. E a Inglaterra começa a fazer isso de forma muito significativa. E você tem, como eu disse para você, essa nova relação social e econômica. Você tem os burgueses, donos das fábricas, dos bancos, dos navios mercantes, dos grandes comércios e dos setores das indústrias mais lucrativos. Coloquei a indústria têxtil, de tecido, como um exemplo. E você tem o proletariado, né, o trabalhador das fábricas e demais atividades comerciais, que vende o seu tempo de trabalho por um salário e está sujeito às mudanças e regras impostas pelo dono da fábrica, obviamente. Né? E aí você tem essa dicotomia, que basicamente existe até hoje em vários sentidos. Né? Condições do proletariado. É aí que a gente começa a ver algumas questões importantes. Por quê? Porque esse trabalho da fábrica ele aumenta o número de pessoas nas cidades. Onde é que essas pessoas vão viver? Como que elas vão viver? O salário da fábrica não era um salário tão grande assim. Né? Então, você tem uma divisão interessante sob o ponto de vista do modo de viver. Então, olha lá. Olha as condições do proletariado. As pessoas viviam em casas germinadas, sem saneamento básico, com grandes famílias, sujeitos a doenças e sem direitos trabalhistas. Né? Então, uma família com pai, mãe e 6 filhos, vivendo num cômodo só, com banheiro coletivo no final da rua, né? E todo mundo trabalhando na fábrica, porque olha lá, era comum o trabalho de mulheres e crianças com salários inferiores aos dos homens, numa jornada de trabalho que podia chegar a 15 horas diárias. Né? Acidentes de trabalho eram comuns e a jornada diária podia chegar a 15 horas. Então, você tem aí uma família inteira trabalhando para conseguir ganhar um mínimo de salário. E este salário não era suficiente para que essas pessoas conseguissem aí ter condições de vida melhores.
né? Então, o que acontece? O que você tem? Uma divisão muito grande, porque o lucro das empresas ele uma burguesia que está cada vez mais rica e poderosa, né? E que o trabalho que depende desse proletariado, o proletariado vive aí, né? O que tem de epidemia, de doença bactericida, de morte, de acidente de trabalho, por conta dessas condições de trabalho nas fábricas, isso é muito marcante para esse período. É por isso, inclusive, que depois o proletariado vai começar a se movimentar, né? Vai começar a tentar aí protestar contra esse tipo de questão, que é o caso aí que a gente vai falar agora. Ó. Surge o movimento operário. Movimento operário, tentativas de organização dos trabalhadores das fábricas em busca de melhores condições de trabalho. Em princípio, há uma crítica às condições de trabalho nas fábricas, né? Porque como é que pode, né? As fábricas terem aí elas lucrarem tanto, elas serem o motor econômico da Inglaterra, e as pessoas que trabalham nas fábricas passam fome, as pessoas moram nas suas trabalham 16 horas por dia, criança. Então, o que acontece? Em princípio, a crítica é essa. Mas essa organização ela vai ser tão interessante e os trabalhadores vão se dedicar a um nível que, a partir do século XIX, olha lá, toda a lógica burguesa, essa lógica que eu falei para você mais cedo aí, que se tornou comum, essa coisa do lucro, da exportação, do trabalho fabril, produção em larga escala, tudo isso vai ser questionado. Tá? Não vai ser só uma questão de, olha, os trabalhadores estão sofrendo nas fábricas. Vai ser uma questão de, poxa, os trabalhadores estão sofrendo nas fábricas e são eles que geram a economia. Eles não deveriam estar sofrendo tanto. Né? E é aí que surge essa ideia do movimento operário, da crítica ao capitalismo, da crítica a essa lógica burguesa. Né? É a partir destes ensaios e dessa situação. Tá? E aí, eu vou falar para vocês aqui rapidamente 3 formas de organização aí operária que são interessantes dentro desse contexto. Primeiro é o ludismo. Né? Os ludistas eram os quebradores de máquinas, eram os caras que, ao se organizarem, eles invadiam as fábricas à noite, quebravam as máquinas, se não tem máquina, a fábrica não funciona, né? E defendiam muito essa, uma questão de um trabalho não tecnológico, de uma volta até aquelas coisas de trabalho manual, até para que isso desse emprego para mais pessoas, né? Contrários aí aquelas jornadas extensas de trabalho, queriam aí uma regulamentação desse trabalho, né? Achavam que isso era importante, o que era de fato, né? E tinham essa atuação. Os ludistas são, de certa forma, muito criticados hoje em dia por serem considerados um pouco fantasiosos demais. A atitude de ir lá e quebrar a fábrica, muita gente apoia. Mas essa porque não é uma questão de não ter tecnologia. A tecnologia é interessante, é importante. A questão é usar essa tecnologia não em serviço apenas da burguesia, mas também para melhorar as condições de trabalho do proletariado. Né? Aí você tem os ludistas, quebradores de máquinas. Vocês têm as trade unions, que são basicamente os sindicatos, né? As organizações políticas. É quando os operários vão se organizar de forma política, de ir até o parlamento inglês, cobrar dos parlamentares, olha, nós vivemos em condições precárias de trabalho, nós não temos leis trabalhistas, cobrar mesmo, né? Por muito tempo foram perseguidos, né? As trade unions, os primeiros sindicatos, não eram permitidos. Né? É a partir do século XIX, vendo que a situação já começou a ficar estranha demais, que o parlamento vai permitir que os trade unions existam. E nesse contexto surge a ideia do sindicato, que defende as classes trabalhadoras politicamente, né? É quem cobra dos políticos, é quem questiona os políticos em relação a isso. Tá? Então você tem aí, né, as trade unions, os sindicatos. E você tem, por fim, um bem interessante que ocorreu em 1840 na Inglaterra, que é o chamado movimento cartista, o cartismo, que é literalmente os movimentos operários se unirem, escreverem uma carta, na verdade foram duas cartas escritas, e pedirem para os operários assinarem. E querendo o seguinte, porque aí a gente percebam que no século XIX não são só melhores condições de trabalho, eles querem participação política, para garantir que essas melhores condições estejam na lei. Então querem que os operários possam votar,
né? Que os líderes operários compõem o parlamento inglês, façam parte daquele grupo que define as regras todas, né? E aí, em 1838, vão fazer uma carta pedindo isso, não vai dar certo, vão ser perseguidos, vão ser presos, alguns vão ser, inclusive, executados, né, destes líderes. E você tem, em 1840, uma segunda carta que atinge mais de 3 milhões de assinaturas. E eu não estou falando de petição via internet, eu estou falando de assinatura à mão. Perceba como que o movimento operário cresce e como que ele quer ter os seus direitos garantidos, né? E a partir de 1840 é que eles começam aos poucos, né? Depois dessa confusão toda na Inglaterra, é que eles começam aos poucos a ter alguns direitos políticos aí, a compor o parlamento, a fazer parte do parlamento, certo? Então, esses 3 movimentos aí. Então, nesse contexto, o que eu estou falando para você? Sobre uma certa organização mesmo, né, da classe operária. Depois que essa mudança de lógica econômica ela é estabelecida, você tem um antagonismo que é formado entre burgueses e operários, né? E aí o que a gente está falando é como que esse antagonismo foi crescendo, ao passo que a burguesia cada vez mais rica, né, um operariado em péssimas condições de trabalho, até o ponto em que o operariado começa a se organizar politicamente, né? E aí questiona primeiro as condições de trabalho, mas quando você chega no século XIX, que esse trabalho já está aí lançado como principal, você tem também um questionamento até da lógica burguesa, né? Então, olha só, o legado da Revolução Industrial. O processo de industrialização acelerou a vida urbana na Inglaterra, trazendo novas perspectivas, problemas e dilemas para a população. Que a gente tem hoje. Se a gente parar para pensar assim, cidades, né? Isso tudo começou a acontecer na Inglaterra. À medida em que as fábricas foram se instalando nas cidades, mais gente foi morando nas cidades, foi morar nas cidades. Aquela ideia de vida rural, que todo mundo conhecia todo mundo, de vida mais calma, que você respeitava a lógica do dia e da noite, no sentido de que você vai trabalhar enquanto é dia, porque o sol está brilhando e à noite você descansa, isso acaba. Agora a hora que o relógio da cidade bate, é o horário de bater ponto na fábrica. A hora que ele acaba, né, na hora que o sol se põe lá, muitas vezes, se o relógio não bateu, você continua. Né? É a lógica diferente. Né? Agora, o que conta é o ponto que você bate na fábrica, é o relógio que passa a ser importante. Né? Essa coisa de você conhecer todo mundo que mora naquela região. Agora não tem mais isso, é aquele tanto de gente junto, famílias inteiras, ninguém se conhece mais. Isso traz o problema da violência urbana, isso traz o problema da... Né? Todas essas questões passam a acontecer aí. Essa urbanização desordenada, né? Problemas que essa lógica burguesa traz para nós. Olha lá, superpopulação das cidades, poluição dos rios, violência, acúmulo de lixo, né? Isso tudo essa lógica burguesa da fabricação da Revolução Industrial deixou aí, né? Olha essa imagem, isso é uma foto de Londres do final do século XIX, né? Aí você tem a questão do triunfo do liberalismo econômico. Né? Apesar dos problemas nas cidades, a Inglaterra se torna o principal polo econômico mundial. A Inglaterra está vendendo produto para todo mundo, está entrando muito dinheiro. Ela vai se tornar, sim, o país mais poderoso do mundo nesse contexto. Né? Por conta dessa lógica. Tanto que outros países da Europa, ao verem isso, vão começar seu processo de industrialização. Olha lá, a França, a Bélgica e a Prússia. Né? A Prússia, hoje em dia, é uma parte da... é como se fosse a Alemanha. Né? Começam seus processos de industrialização seguindo o modelo inglês. Então, por mais que internamente a Revolução Industrial, e isso é uma conclusão da nossa aula, a Revolução Industrial e a lógica industrial da Inglaterra, elas mostrem para nós algumas contradições importantes dentro desse contexto, visto que quem realmente produz, né, não ganha os lucros dessa empresa, o dono da fábrica,
ele fica com tudo, de certa forma, apesar dessas contradições e da força que essas contradições vão ter, de todo o problema ambiental, de todo o problema social que essa lógica burguesa vai trazer, ao mesmo tempo ela gera muita renda, ela gera muito dinheiro. É um dinheiro que fica na mão de poucos? É um dinheiro que fica na mão de poucos. Mas essa ideia de você ter uma classe burguesa que pode livremente explorar o operariado, e aí a gente está falando um pouquinho de liberalismo econômico, né? Isso gera tanta grana que isso passa a se tornar aí a principal lógica a ser seguida. Então todos os outros países vão começar a fazer isso. Né? Você tem no século XIX, olha lá, os países recém-independentes da América Latina, povos asiáticos, vários países europeus consumindo produtos ingleses. Sob o ponto de vista econômico, deu certo. Sob o ponto de vista social, tem problema aí. Né? E a grande conclusão disso é a questão da vida privada burguesa. Né? Porque a burguesia agora, muito luxuosa, muito dona das fábricas, né? Essas famílias muito ricas, elas vão ditar moda. Né? A vida burguesa passa a ser copiada, o modo de vida burguês passa a ser copiado. Né? Então, essa coisa do burguês, banqueiro, dono da fábrica que sai para trabalhar de manhã, deixa a esposa com os filhos, essa formação familiar muito tradicional, que gera muita polêmica até hoje, isto é um modo de vida burguês. Essa coisa do Deus ajuda quem cedo madruga, é um modo de vida burguês. Essa valorização do trabalho, né? Essa modernização das fábricas que vai atingir a vida privada das pessoas, porque é nesse contexto que surge o telefone, é nesse contexto que surge o carro de passeio, é nesse contexto que surge o trem de ferro, né? Que leva as pessoas, a locomotiva. Isso tudo significava para essa galera do século XIX, isso significava progresso, significava que a sociedade estava evoluindo. Tá? Por mais contraditórias fossem as situações ali ao redor, a sociedade estava evoluindo. Então todo mundo passa a querer ter esse modo de vida. Então, além de um avanço na política e depois de um avanço forte na economia, no fim das contas, a lógica burguesa ela invade a mente das pessoas. Né? É a partir disso que esse modo de vida que a gente tem até hoje, na verdade, é a partir disso que ele se estabiliza, que ele se fortalece, que ele se torna um modo de vida que todo mundo quer ter. Por quê? Porque dentro daquela lógica, quem está vivendo aquele modo de vida está progredindo, está vencendo. Por mais que existam aí as contradições, por mais que exista aí, né, o proletariado que está passando fome, que está tendo problema com violência urbana, né, com as péssimas condições de trabalho. Isso são tudo coisas que o movimento operário vai ter que conquistar aos poucos. Daí vem a importância das leis trabalhistas, daí vem a importância dos sindicatos, daí vem a importância de discutir essas leis trabalhistas quando há projetos de governo que querem, por exemplo, retirá-las ou modificá-las. Né? Até que ponto modificar uma lei trabalhista é vantajoso para o trabalhador? Discussões que a gente tem até hoje e que se formam nesse contexto. Certo? Estou mandando para vocês esse vídeo, estou mandando para vocês os slides direitinho. Eu espero que tenha ficado claro. Nós, da equipe de História do Emancipa, estamos abertos e dispostos a tirar qualquer dúvida. Então, nos procurem nos grupos do Emancipa. A gente está por aí. Muito obrigado e até mais uma aula aí. Até a próxima. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau.